queremos desejar uma boa noite a todos os nossos queridos e amados internautas e aqueles que vão nos assistir aí nessa noite aí num tema que Deus colocou em nosso coração muito importante, ao qual nós queremos compartilhar juntamente com o pastor Alexandre. Mas desde já queremos transmitir o nosso abraço aí à igreja em São Paulo, na pessoa do pastor Elias, que é o pastor do pastor Alexandre, aí, né, que é o que cuida do pastor Alexandre, nosso particular. Nós queremos transmitir a nossa saudação a todos os nossos queridos e amados irmãos aí em São Paulo. Aí. Um grande abraço, então. É contigo agora, meu amado pastor e amigo. Comigo? Eu achei que era contigo esse negócio aí, né? Mas vamos lá. Então, paz, senhores irmãos que estão acompanhando aí a live que o Ledo convidou para nós participarmos aí. E quando ele me convidou para falar sobre o tema, que é um tema muito lindo, né? Que é os 4 pontos fundamentais da mensagem pentecostal evangélica no nosso país, que foi a mensagem trazida, né, pelos pioneiros aí da nossa igreja, né, que completou agora nas últimas semanas aí os 109 anos de existência. É a mensagem básica que Daniel Berg e Gunnar Wingren, né, eles pregavam. Sim. São aqueles 4 pontos, né, Leandro? Jesus Correto. salva, né? Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus em breve voltará. E aí a gente pode... Aí é uma conversa, né, Leandro? Porque o que a gente pode falar sobre esses pontos, né? Quer fazer uma introdução? A gente vai falando? Não, é uma mensagem, algo que me tem ao coração, tá? Porque é para nós conversar. Eu sempre digo assim, ó, algo simples. Semana passada alguém comentou na minha live que eu estava rezando com o irmão Mauro, digo, a simplicidade. E Deus falou ao meu coração, diz assim, ó, a mensagem simples para que possa chegar ao coração de todos aqueles que estão ouvindo, porque hoje na rede social, nessa live, nós podemos estar aqui com 10, 15, 20 pessoas ali, só que a abrangência é muito grande que muitas vezes a gente não consegue mensurar o tamanho aonde chega. E precisamos transmitir essa mensagem. E me veio ao coração, e eu observando, olhando a história dos pioneiros da mensagem pentecostal, eles pregavam basicamente Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, e em breve vai voltar a buscar a sua igreja. Inclusive no diário de Daniel Berg, onde eu quero começar aqui a falar, tem um trecho na página número 75 que diz assim, ó, Jesus podia salvá-lo, perdoar os seus pecados e transformar a sua vida. Estou vendo o senhor fumar cachimbo. Será que pode deixar de fumar quando quiser, ou o senhor é um escravo desse pedaço de madeira que queima tabaco? Vejo também nas suas prateleiras do seu bar. Aquele líquido que está nas garrafas talvez domine ou escravize. Que utilidade a cachaça lhe tem emprestado para que o senhor se mostre dependente dela? O senhor não é um escravo da sua esposa nem de seus amigos, que lhe querem bem. Então, por que se deixar escravizar pelos vícios que tanto prejudicam? Aqui nós vimos Daniel Berger utilizando um dono de um bar naquela época, em 1915, tá? Com uma mensagem simples e objetiva. E será que hoje essa mesma mensagem não cabe para nós hoje, pastor Alexandre? Trazer esse ponto, quantas coisas que nós temos escravizado e que precisamos de um Salvador? Então, esse ponto é fundamental, sim, na doutrina, qualquer doutrina evangélica que se preze, né? Ela se pergunta, Jesus salva, mas salva do quê, né? Esses pontos que esse tempo nós estávamos numa aula aqui com os adolescentes, o irmão Jaime, que ajudou muito aí também, né? Em Sim. Alvorada, por último ficou ali ajudando o pastor Davi na Zona Leste, mas ajudou muito ali no Jardim Algarve, na época que eu me converti, e sempre foi um trabalhador, um obreiro, trabalhador na obra de Deus, né?
e nós estávamos fazendo uma aula com os adolescentes justamente sobre salvação. E ele, no final da aula, ele perguntou, tá, vocês ouviram toda essa aula, mas vocês são salvos do quê? E os adolescentes ficaram ali, né, ouvindo, meio que, né, fazendo aquele barulho de grilo, né? Porque justamente essa é a mensagem principal. A gente tem que entender do que Jesus nos salva. E quando tu leu esse texto, que está no Diário do Pioneiro, né? É Correto? isso? Isso. Exatamente. Então, quando tu leu esse texto aí, é um aspecto apenas, né, da salvação, Sim, que Jesus nos salva das nossas próprias vontades, né? O que que nos escraviza? Paulo, ele fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, a primeira coisa que Jesus nos salva é das nossas próprias vontades, porque as nossas próprias vontades, elas estão agora cativas em Cristo. A gente não faz mais as nossas vontades, a gente procura fazer a vontade de Cristo em todas as coisas. E dessa forma, a gente é salvo primeiramente de nós mesmos, da nossa natureza, daquilo que a gente acha que é certo, daquilo que a gente acha que é bom. Mas isso é muito mais abrangente, né, Leda? Nossa conversa só em cima desse ponto aqui, ela ia cansar os irmãos, porque é muita coisa para conversar daquilo. Eu posso dizer uma coisa: Jesus, ele nos salva até da religiosidade, correto. da má religiosidade, daquela religiosidade que é apenas um costume, daquela religiosidade que é apenas obrigações, daquela religiosidade que nos coloca obrigações em vez de nos apresentar Cristo. Então, Jesus nos salva de todas essas coisas, nos faz compreender aquilo que não era compreensível antes aos homens por conta da letra da lei, né? Mas Sim, Jesus veio nos mostrar os fundamentos daquilo que Deus realmente quer para nós, que é a comunhão, né? Que é correto. como nós podemos andar com Deus e com Cristo nessa terra, através de Cristo nessa terra. Então, essa é uma mensagem maravilhosa, realmente, que muitas vezes nós esquecemos na questão da Cristo, ele nos traz a liberdade. E quando nós vamos Uhum. cultuar Ele, servir a Ele, tem que ser com coração contrito, coração alegre, não por uma obrigação. E como você bem colocou ali, salva da nossa religiosidade, que muitas vezes nós estamos acostumados, entramos, como se diz, no automático, e não observamos e não vimos realmente o que Deus quer de nós, que é a nossa adoração, com o nosso louvor, com o nosso cultuar, com o coração quebrantado e voltado para Ele, deixando essa questão da religiosidade, dizer, não, eu sou um religioso, não. Deus quer saber do nosso coração. E daí que entra a questão realmente que bem colocou. Ele salva da nossa religiosidade. E daí podemos perguntar também, mas eu preciso realmente de Jesus para ser salvo? Eu não consigo fazer pelas minhas boas obras, pelas minhas boas ações. Eu sou uma pessoa que tem um bom coração, que procura ajudar as pessoas. Isso não vai me trazer também um benefício e eu poder alcançar o céu dessa maneira, pastor Alexandre? Eu tenho uma, um versículo que eu gosto de falar quando a gente fala sobre esse tema, né? A gente sempre vai em Tiago, né? Que fala das boas obras, aquela coisa toda, né? Mas eu gosto de Isaías, né? Isaías, a parte A do versículo 6 do capítulo 64. Porque lá diz que o Isaías, ele, num contato íntimo com Deus, ele diz: Nós todos somos como um imundo. E isso está no pecado que Jesus nos salva. Jesus nos salva do pecado. Jesus nos salva da nossa natureza pecaminosa. E aí entra uma questão da doutrina do pecado também, e que existe uma frase de um teólogo, né, que ele fala que nós não somos pecadores porque nós pecamos. Então não é o nosso erro que nos torna pecadores. Tá? Sim, Nós
erramos porque nós somos pecadores. O sentido é exatamente o inverso. Então, Isaías diz assim, nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças são como um trapo da imundícia, Não serve né? para nada, cara. Não serve para nada. O que é que acontece? É que nós temos em nós inerente um erro. Nós temos em nós inerente algo que nos afasta de Deus. Nós nascemos afastados de Deus. Apesar É. da situação de inocência a qual nascemos, a partir do momento em que nós adquirimos a consciência, nós temos a raiz do pecado em nós. Isso é outro ponto de doutrina, mas o pecado está inerente nos nossos corações, na nossa vida. E nós não temos como nos justificarmos perante Deus, que é onisciente, que sabe todas as coisas, porque eu posso ter a minha vida pia, né? Eu posso viver piamente nesse século, né? Perante a sociedade. Sim, Posso viver. Posso viver justamente perante os homens. Posso ser... E até o meu pastor falou agora na terça-feira, existem muitos ímpios que vivem muito melhor, mais justamente que muitos salvos em Cristo Jesus. Ou sim. vai dizer que os irmãos que estão olhando a live aí nunca conheceram uma pessoa que não é crente, que não vai na igreja e que a gente não tem nada o que falar dessa pessoa? Claro, as pessoas são hospitaleiras, são educadas, são honestas, fazem o bem para os próximos, ajudam os seus vizinhos, ajudam os seus familiares, são pessoas justas à visão humana. Mas por que a gente precisa pregar Cristo para essas pessoas? Porque as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Nós precisamos ser justificados por Cristo para que Deus nos enxergue através dele, para que nós sejamos considerados justos, não socialmente falando, humanamente falando, mas adentrando a visão celestial da justiça, que é impossível ser comparada com a justiça dos homens. A justiça Nós, divina, ela é perfeita, a nossa não. nós podemos querer ter uma justiça, mas ela é falha. E a justiça de Deus realmente ela é perfeita. E quando chegamos diante de Jesus, que aceitando Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, os nossos pecados são perdoados, nós somos perdoados por Cristo através do seu sangue vertido na cruz do Calvário, e assim desfrutamos da comunhão que nós temos com o nosso Senhor Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Daí nós podemos acessar ao trono da graça e receber. Por isso que o cristão, aquele que serve ao Senhor, que tem uma vida de comunhão com Deus, ele tem paz no seu coração, tem alegria, pode ter as dificuldades que tiver, os problemas que tiver, mas ele sabe que tem um Deus que lhe perdoou e que, se ele tombar aqui nessa terra, partir para a eternidade, ele vai estar com Cristo, vai estar com o descanso, aquilo que o Senhor prometeu para ele. Então, por isso que nós temos que aceitar a Cristo como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A irmã Sueli, a Suelen, né, como o pessoal da Alvorada chama ela, aqui chama ela de irmã Sueli, ela colocou nos comentários ali que o humanismo, né, o humanismo que é tão difundido nos nossos tempos, diz que o homem nasce bom e se torna pecador pela influência externa, né? Quando é justamente o contrário. Correto. Né? Quando nós olhamos isso biblicamente falando, nós nascemos maus. Sim. Né? Quando o profeta fala que nós somos como o imundo, tá? Então a gente reconhece que não existe, do próprio Deus, através dos Salmos, ele disse: olha, procurei um justo sequer, tá? Para que fechasse a brecha, né? E olhei para a terra e não achei, entendeu? Não achei. Então, a gente não tem justiça baseada nas nossas próprias, para nossa própria capacidade, tá? Então, nós não podemos entrar nisso. E existe muita gente falando bem, falando de forma tranquila isso, que não, nós somos bons sim, nós somos, né? A Marcelita está participando bastante. Ela diz, ó, o pensamento Amém. humanista nega a natureza pecaminosa do homem.
Então, sim, nós precisamos ter cuidado com esses novos ensinos que estão surgindo por aí. E tem vários outros ensinos que não dá nem para a gente entrar, né? Eu acho que a gente Daí precisa vai. focar justamente nos 4 pontos. A gente está estendendo muito um aqui, a gente já está entrando na doutrina do pecado, né? Mas isso de fato é importante quando a gente pergunta do que Jesus nos salva. A É, principal salvação é do pecado, porque a é a parte salvação da fundamental. morte. Por que a morte entrou na Terra? Por causa do Por causa do pecado. pecado. Jesus nos dá vida. E se ele nos dá vida, é porque ele nos salva da morte. Ah, ninguém vai Correto. morrer. Não, muitos não vão morrer corporeamente, vão ser arrebatados. Espero ser um destes. E Amém. acredito sim que terei, né? Mas a gente tem que estar preparado para que nós morrermos fisicamente, nós tenhamos a vida espiritual, a vida eterna. E Sim, essa é a principal salvação. essa Agora, é. sim, Jesus nos salva de muita tribulação. Ele nos salva dos erros que nós mesmos cometemos quando nós estamos cativos segundo a sua vontade. Ele nos salva de enfermidades. A gente vai entrar num dos próximos tópicos que nós vamos falar hoje, né, Ledo? Então, de Sim, uma forma geral, Jesus nos salva do pecado, né? é verdade. Sem dúvida alguma. Nós queremos já deixar aqui a irmã Sueli, o Sueli, tá? Como muitos conhecem e conhecem, está participando. Os nossos queridos irmãos que estão conosco também podem participar, deixar suas perguntas aí, que é uma alegria nós poder responder. Tá? Tem toda a liberdade dos irmãos poderem perguntar, questionar também aí e acrescentar esse seu ponto de vista aí, está sendo bênção para você que está nos ouvindo. Rapaz, Jesus nos salva. hoje eu nem me dei conta que eu estou fazendo a live com a TV atrás de mim. Isso não é pecado, Ledo? Seu instrumento, não, é. Vamos lá, vamos lá. Ai, ai, ai. Vamos lá. Mensagem pentecostal pregada pelos nossos missionários, que começou o grande movimento pentecostal aí, que dura mais de 100 anos. A segunda mensagem que eles pregavam, primeiro, Jesus salva. A segunda, Jesus cura. E daí nós ficamos, nos dias que nós estamos vivendo a questão da pandemia aí, nós estamos vivendo muita situação aí, e a gente tem ouvido e lido muitos questionamentos, muitas situações aí. E tem alguns técnicos colocando, mas vocês não estão pregando que Jesus cura? E o que está ocorrendo? O que tem a nós colocar nesse ponto aí, pastor Alexandre? Eu tenho uma pergunta para fazer só. Eu tenho só uma pergunta para fazer, né? Para que o que é que acontece, Leto? A gente tem alguns teólogos que se dizem reformados hoje em dia, que eles não perdem a oportunidade de criticar quem crê na cura divina. Não perdem a oportunidade de criticar quem crê na cura divina. Nós cremos na cura divina e pregamos que Jesus cura. Eu vou Amém? perguntar uma coisa. Quando nós. Agora, existem alguns excessos no meio pentecostal? Não podemos negar. Sim, Existem alguns excessos no meio pentecostal? Sim. Existem pessoas que pregam coisas erradas dentro de doutrinas que estão bagunçadas? Existem. Falta o conhecimento. E o meu povo erra porque falta conhecimento. Entendeu? Se sim, desvia da vontade de Deus porque falta conhecimento. Então, isso sim pode acontecer. Mas não é só nos pentecostais. Nos pentecostais acontece muito isso também. Mas o que é que acontece, Leandro? A gente foi, nós pentecostais, pastores pentecostais, fomos desafiados, né, por um reformado famoso aí, que pergunta: cadê os curandeiros de hoje em dia? Que está todo mundo na pandemia e não, por que não impõe a mão e não cura? Por que não bota o óleo e não cura? Tá? De uma forma até sim, afrontosa para nós. sim, Então, sim, eu faço uma pergunta só. Jesus foi no tanque de Betesda. sim. Quantas pessoas ele curou lá? Apenas um. Quantas?
Só Uma um que pessoa. estava deitado há 38 anos. E os outros que estavam na volta do poço para, quando balançasse as águas, se atirarem lá. Jesus não curou, Jesus curou só um. A cura divina, ela parte do primeiro princípio fundamental de tudo, que é a soberania de vida. Ah, eu posso ter o dom de cura? Posso ter o dom de cura. Se Jesus não quiser curar, não vai ter cura. É Se verdade. Jesus quer curar, ele cura. Ele ressuscita morto. Tá? Então, eu tive conhecido, ó, amigos, irmãos da igreja que eu discipulei aqui em Moema, que morreu do Covid. Eu fui Sim, ungir ele 2 dias antes de internar. Eu ungi ele com óleo. Eu criei. Mas Deus não quis. Irmãos, a soberania de Deus está acima. Nós não somos curandeiros, mas cremos no poder da cura do Espírito Santo, em que Jesus cura o enfermo, mas está de acordo com a soberana vontade dele. Senão correto. não existiria enfermos na Assembleia de Deus. E isso é uma incoerência. Isso é uma Sim. utopia. Isso é uma mentira para quem ensina que é dessa forma. Certo? Eles pegam um tema que estão ali, que nós temos falando, que nós ensinamos e cremos, como bem colocou, né, pastor Alexandre, para Sim. distorcer. Porém, o Deus que nós pregamos, que Daniel Berg, Gunnar Virg pregaram, continua o mesmo. A soberania dele Exatamente. continua e ele é poderoso para tanto para curar o enfermo como para ressuscitar mortos. Ele não mudou, ele Exatamente. continua, ele opera milagre quando é, como bem colocado, quando é da sua vontade. E nós temos que continuar crendo, pregando e anunciando que Jesus cura, porque não é só questão também da cura apenas física. Nós temos hoje quantas curas que são espirituais, que precisam ser curadas. Que não é só Não só, questão da. e não só espiritual, Ledo, emocional. Tá? Correto? É importante ter colocado. Eu quero voltar ainda para a cura física, tá? Para falar de atualidade, para falar que o Espírito Santo ainda é o mesmo, que Jesus ainda é o mesmo. A cura que Daniel Berg pregava é a cura física, né? Sim, Mas ele cura as emoções das pessoas, ele cura o espírito das pessoas, daqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Sim, ele cura. A gente costuma dizer que o Jesus, nós temos em nós um espaço vazio que é do tamanho de Deus. Que a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo, que é Deus, sim. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, ele habita em nós e preenche esse espaço. Quantas pessoas nós não conhecemos, Ledo, que simplesmente choravam, tá? Eu já vou, irmão Edinaldo, eu vou falar isso agora, tá? Eu já vou voltar na cura física, já vou falar porque que no passado tinha mais cura, tá? Mas nós chorávamos sem explicação, simplesmente por sentir angústia. E a Sim, partir do momento em que aceita Jesus, essas coisas são resolvidas. Olha, Jesus curava mais no passado. Sim, porque havia mais simplicidade e menos questionamentos. Havia mais simplicidade no crer, mais simplicidade no aceitar que Jesus é soberano e que ele pode fazer as coisas. Existia mais fé. Na igreja existia mais fé. Quem mudou não foi Jesus, foi a igreja. E eu vou dizer para você, de doença incurável. Nós tivemos esse ano, tá? Esse ano, 2020, não foi 2019, esse ano, irmãos curados próximos de nós aqui, de doenças incuráveis, tá? Eu prefiro não citar o exemplo para não expor ninguém, mas sim. doenças incuráveis que Jesus curou, comprovadamente doentes que foram fazer e foram curadas e radicalmente. Irmãos, situações que nós não sabíamos mais como orar. Quantas vezes, Ledo, a gente não chegou nessa situação, né? O que que eu vou pedir para Deus? Nem a gente mesmo tinha fé para aquilo, entendeu? Mas Jesus ainda mostra que ele é poderoso, tá? Então, irmão Dinaldo,
A diferença é que a igreja mudou. Jesus continua o mesmo. Quando ele encontra a fidelidade, quando ele encontra a fé, ele continua fazendo e ele faz o impossível. Mas eu sei que os irmãos têm essa consciência também. É bom as perguntas, irmãos, e continuem fazendo, porque não é ofensa nenhuma, irmão Ginaldo, porque quem está assistindo tem a oportunidade de ouvir a resposta, né? Então, Correto? é essa a diferença está em nós. Eu tenho falado, Sim. irmãos, tenho falado. Eu não gosto de defender a bandeira da ultra-santificação dos crentes, né? E eu estou dando o curso de teologia aqui, agora a gente deu uma parada por causa da pandemia, mas a gente fala, por que, que Deus não batiza mais? Por que, que não levanta mais profeta? Por que, que não tem mais cura? Por que, que não tem? Porque eu não estou fazendo a minha parte. É porque eu estou tão preocupado com a minha vida profissional, com a minha vida religiosa, que a minha vida de consagração está ficando em terceiro, quarto plano. E aí as coisas de Deus deixam de acontecer, não é verdade? Né? Sim. Então, irmãos, a gente precisa ter a consciência de quais estão sendo as nossas prioridades para que Deus faça. A gente precisa crer e a gente precisa continuar fazendo e pregando as verdades da Bíblia Sagrada para que os milagres de Deus continuem acontecendo. E eles continuam acontecendo. Eu estou vendo eles acontecendo ainda em 2020, né? Quando há fé, eles acontecem. Eu sou testemunho também da questão do Alexandre que falou da filha. Eu tive a alegria e o prazer de poder participar junto e ver Deus operar. É verdade. Que chegaram um dia, foi a primeira vez que foram almoçar em casa, na nossa casa, que vieram nos visitar, e chegou nesse ponto aí, eu disse, não, mas não pode estar dessa maneira o que está ocorrendo. E Deus fez uma mudança radical realmente, e louvamos a Deus por isso aí. Mas tem um Não, detalhe também que... vale colocar aqui, eu me lembrei, eu não tinha me lembrado disso agora quando eu estava falando, mas vale a pena. Primeira refeição que nós fizemos, que a irmã Sueli fez, quando ela recebeu a profecia que ela estava curada, porque ela recebeu a profecia em duas etapas. Ela Sim, foi orar no quarto, sozinha, e Deus mostrou o intestino da Marina. Ruim, uma mão passando por cima e curando, e vindo toda a parte intestinal dela lá, curada na sequência. E que ela era bebê a saiu, Maria naquela época, né? Era bebezinha, bebê. bebezinha. E aí ela saiu do quarto e disse, amor, Marina foi curada. E eu disse, amém. E ela foi na consagração no dia seguinte, no círculo de oração, e a irmã Wanda, que era líder do círculo de oração, disse, hoje vamos consagrar pela Marina. Na hora o Espírito Santo falou para você, não precisa, ela já foi curada. Mas ela não quis dizer para a irmã, né? Sim. E aí fizeram a consagração. E no final da consagração, uma irmã se levantou em profecia e falou para ela, olha, estamos fazendo a consagração, mas é para agradecer, porque a Marina já foi curada. E eu acho que no mesmo dia nós fomos na tua casa, Leto. Correto, E sim. aí a irmã Sueli, ela comeu cachorro quente, com pão de leite, Que não com podia. salsicha, com molho, e não podia. Ela estava vivendo a café preto e pão feito em casa, porque não podia ter nada de leite. E, Pra... ok, comeu. Isso foi numa sexta-noite. No sábado de manhã, quando a gente foi trocar a fraldinha da Marina, tinha sangue. E aí ela me chamou assustada. E aí entra a questão, o Arthur era criança, ele disse, não podemos, isso aí é mentira do inimigo, pai. Ele falou, isso é mentira do inimigo. E disse, é verdade, filho, é mentira do inimigo. Vamos orar e agradecer, e a tua mãe vai tomar café e vai tomar leite. Nunca mais me deram um prejuízo com leite. Rapaz, o Arthur e a Marina me deixaram mais pobre por causa do leite que eles tomaram. Não Mas fala isso aí isso é dos para guri. glorificar a Deus. Jesus cura, né? Curou minha filha. Então, vamos lá, Não. Leandro. Pode Sem avançar dúvida aí. alguma. E daí eu volto à questão voltando à questão de que Jesus não cura hoje, também Jesus tem um detalhe, ele é tão que ele só vai atuar no momento que nós dá inteira liberdade para ele. A questão mesmo, vamos usar o exemplo da irmã Sueli, que de vocês é o momento que vocês deixarem, não, para um pouquinho, Deus. Eu não tenho outra saída, é somente o Senhor.
E Deus quer agir nesse momento, quando ele chega assim, ó, não, para um pouquinho, é comigo agora? Então tá, agora eu vou agir. E muitas vezes não deixamos que isso aconteça, que isso venha a ocorrer. Porque sempre quando nós temos uma dificuldade, temos um problema, se nós estiver enfermo, por exemplo, eu sempre tenho dito aqui, ó, eu me lembro do meu finado pai, quando estávamos doentes, a primeira coisa, não vamos chamar o pastor, vamos chamar o presbítero para orar. E hoje o que que faz? Primeiro nós vamos no médico. E muitas vezes nós voltamos para Jesus quando não temos mais condições que o médico não resolve. Nós deixamos muitas vezes de crer realmente que Deus é poderoso para curar. Deus levantou os médicos, amém, temos que consultar, mas a nossa confiança, a nossa certeza é colocar primeiramente que Deus ele é poderoso para curar. E quando não demos essa liberdade, não deixamos Deus operar, não cremos que Deus pode operar, como é que ele vai estar operando? Tem uma música que eu gosto muito, um hino, Sérgio Lopes, que fala da fé, né? Eu Sim, acho que o Sérgio Lopes é um poeta que a gente tem nos nossos tempos, né? Escrito. E ele fala, uma da parte da música, ele fala que a fé se manifesta quando o limite da força acabar. Então, quando a gente deixa de tentar, quando a gente não tem mais força, a fé se manifesta. Mas ele falando que o Arthur tinha 6 anos quando isso aconteceu. Um abraço para o Josué sim. também, tá? Estamos com saudade de vocês também, Josué, tá? Teu primo estava aqui com nós hoje, fazendo bagunça aqui em casa, tá bom? Vamos lá, Lê. Também Vamos tem avante? Vamos a para o senhora e a próximo irmã ponto? Iluse também, irmão Alex, que estão conosco aí, o nosso Isso. superintendente da Escola Bíblica Dominical aí de Alvorada. Ok, mensagem pentecostal, Jesus salva, Jesus cura. E a terceira mensagem que era pregada, Jesus batiza com o Espírito Santo. Tá? E daí eu vou ter que ler aqui, pastor Alexandre, quando ele fala que Jesus batiza. E daí vai colocar aqui, só um pouquinho aqui, deixa eu primeiro fazer uma pergunta para você. Que tipo de batismo era esse? Depois eu vou fazer Sim. a leitura do texto que tem aqui. Mas qual o tipo de batismo que era pregado aí? Então, o batismo que era pregado pelos nossos pioneiros, né, no pentecostalismo no Brasil, diga-se de passagem, já existia batismo com o Espírito Santo no Brasil antes de Daniel Berg chegar e Gunnar Wing, Sim, certo? Só a exposição, a efusão, a disseminação veio através deles. É o batismo com o Espírito Santo. Não é o batismo que estamos acostumados. O batismo físico, público, o batismo que simboliza a, 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 o sepultamento e o renascimento do homem, né? É o batismo com o Espírito Santo. É onde o batizador é Cristo, né? E nós somos mergulhados, emergidos no Espírito mesmo, tá? Então, é o batismo com o Espírito Santo, que é algo sobrenatural, é aquela promessa que o Pai prometeu, né? E o qual Jesus disse para eles, ó, permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. É o batismo que Paulo perguntou aos crentes que tinham aceitado Jesus em Atos dos Apóstolos, diz, olha, vocês já foram batizados pelo Espírito Santo? Eles disseram, não, nem sabemos o que é esse aí, né? Eles, não, então só um pouquinho que nós vamos impor as mãos sobre vocês e vocês vão ser batizados. E eles ali adoraram a Deus em outras línguas, né? Então, dessa forma, a importância do batismo é evidenciada, né, nos escritos de Lucas, né, sim. registrado tanto em Lucas, né, quanto em Atos dos Apóstolos. Pastor Elias, sobre Lucas, ele fala, né, ele chama, né, ele chama não, é chamado na teologia, né, do evangelista do Espírito Santo, porque ele é o É. que mais trata, né, do Espírito Santo, desde o início do seu evangelho, né, e na continuidade em Atos dos Apóstolos, que se nós pararmos para ler Atos dos Apóstolos de uma leitura do início ao fim, pega e lê num tirão só, né, como a gente fala,
do início ao fim, Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que o fundamental ali em Atos dos Apóstolos, que é o início da igreja primitiva, que é o começo de tudo, é o batismo com o Espírito Santo. E isso para que a evangelização acontecesse, né? Para que nós fôssemos, de fato, testemunhas de Deus. E aí entra um ponto que é muito interessante, eu vou deixar tu perguntar para tu estruturar as perguntas, Leandro, mas entra um ponto muito importante. O batismo com o Espírito Santo, o objetivo fundamental dele é a evangelização. É termos poder de Deus para a evangelização. E é o que eu vou ler aqui agora, que está no diário de Gunnar Virg, que diz: o trabalho pentecostal no Brasil, no princípio significante, cresceu, e agora é um dos maiores movimentos pentecostais do nosso tempo. Tá? É interessante notar que nessa estatística tão simples, que tem a questão do batismo, e daí ele vai colocar ali, com três quartas partes daqueles que foram batizados nas águas receberam a promessa do Espírito Santo. Isso era uma constante no movimento pentecostal no Brasil desde o início. O poder de Deus foi derramado de tal maneira que causou grande admiração e surpresa, tanto entre os incrédulos como entre os crentes de denominações. Um dos segredos da promessa desta obra tem sido o fato de o Espírito Santo ter tido sempre um lugar importante na igreja, tanto na pregação da palavra, quanto do revestimento do poder aos crentes. O que ele relata aqui? Que 75% da igreja era batizada com o Espírito Santo. Por que acontecia? Na mensagem, na pregação da palavra, o Espírito Santo ele tinha prioridade. Ele tinha a primazia de ser ele o centro. A mensagem que tinha aí. Hoje, muitas vezes, nós temos mensagens que o pregador destaque. E aqui não, quando o Gunnar está colocando aqui, o Gunnar está pregando, está ensinando que o Espírito Santo tinha essa prioridade para tanto na ministração da palavra quanto no revestimento de poder aos crentes. E como você bem tem colocado, né? Isso para servir, para glorificar o nome do Senhor. E não era apenas uma parte, mas ser cheio, ser revestido. É tão importante a questão do cheio do Espírito Santo que nós poderíamos falar aqui quase uma hora, mais de uma hora, falando só a questão do ser cheio do Espírito Santo. Então, a importância que tem do batismo com o Espírito Santo é coisa maravilhosa e que muitas vezes nós passamos despercebidos. Eu estou mexendo aqui, Leda, que vai acabar a bateria do meu celular. Eu tive que botar para carregar o negócio aqui. Já foi um problema para nós entrar nessa live aqui. Aí, se acabar a bateria aí, fica bom, né? Então, da paz do Senhor, irmã Tânia, aqui de São Paulo, congrega conosco aqui em Moema, está assistindo a live também, né? Mas olha só, Ledo, a parte do batismo com o Espírito Santo, ela é fundamental. E existe uma coisa que não pode ser questionada. Existe algo que não pode ser questionada. Se alguém quiser questionar a teologia, essa teologia, ela pode, de fato, ela pode ser questionada. Toda teologia pode ser questionada. É a questão de interpretação mesmo. A gente Sim. tem as nossas bases hermenêuticas fortes e muito fortes para defender o formato que nós cremos na questão do batismo, a doutrina da pneumatologia, que é a ação do Espírito Santo e por que nós cremos dessa forma, e a gente explica só com a Bíblia, né? Mas existe algo que não é questionável. Existe algo que não dá para questionar. Não, já botei. Existe algo que não é. Você está atento, ó, ela trouxe carregador, mas eu já tinha um aqui. Existe uma outra questão que é importante, que é a experiência que nós vivemos. Isso, irmão, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês.
Ó, vocês já me ouviram, os irmãos aqui de São Paulo já me ouviram falar isso, né? Mas eu vou repetir aqui porque isso explica muito bem aquilo que nós não podemos negociar. Então, por exemplo, eu me lembro de uma escola dominical que eu estava dando enquanto estávamos congregando lá na congregação dos Astros, ali no cantinho ali, né, do Jardim Algarve. E aí antes de começar a lição, eu pedi para os irmãos responderem para mim por que que eles por que que eles defendem a existência de Deus? Por que que eles são crentes? Por que que Deus existe? Se um ímpio perguntasse para eles, o que que eles responderiam? Eu vou dizer para vocês, eu recebi várias respostas muito bem estruturadas, não me lembro de nenhuma delas. Eu só me lembro de uma, e é essa que eu falo para todo mundo quando eu estou pregando, quando eu estou ensinando, eu só me lembro de uma, que o irmão escreveu assim, ó, porque eu falei com ele hoje de manhã e ele falou comigo. Pronto, é experiência. Quando nós passamos pela experiência do batismo com o Espírito Santo, quando nós passamos pela experiência de falar em línguas e receber a interpretação, quando nós passamos pela experiência de ser cheios do poder de Deus, porque nós cremos na promessa em que ele disse que nos derramaria o Espírito Santo, que é a promessa lá de Joel, né? Que Sim. ele derramaria, ele não colocaria um pouquinho, não, ele derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. Tá? Então, nós cremos nessa promessa e quando nós recebemos isso, não existe quem possa nos dizer que não é verdade. Aí entra a questão da certeza daquilo que nós cremos. A certeza. E muitos, e aí a gente vê, irmãos, a questão da firmeza espiritual, da certeza que nós temos daquilo que nós vivemos e que nós fazemos. Se nós fazemos com o coração sincero, se nós não nos deixamos levar pela emoção, apesar do Espírito Santo trabalhar nas nossas emoções também, mas nós não nos deixamos levar pelas nossas emoções. Se nós formos fiéis a Deus em tudo, nos sentimentos, na forma de agir, na forma que correspondemos a Ele, Ele vai nos dar experiências maravilhosas e que nós vamos ter certeza que é o Espírito Santo de Deus. Certeza. Correto. Né? E quando nós somos novos convertidos, nós aprendemos, como qualquer guerreiro precisa aprender a lidar com as armas que ele tem disponível, nós aprendemos a reconhecer o Espírito Santo. Quem novo convertido não cometeu uma meninice? Eu cometi. Várias. E aí, meu pastor, na época, o irmão Antônio Martins, ele dizia, irmão Alexandre, o irmão não vai pecar se ficar quieto. Entendeu? Irmão, quieto. Se tem certeza que é o Espírito Santo, faz. Se não for o Espírito Santo, não precisa fazer. E a gente vai aprendendo a viver. E o Espírito Santo vai nos ensinando o quando é ele e quando não é ele. Entendeu? Sim. Então, Sim. Isso não é negociável. Isso não é negociável. Não existe teologia que possa me convencer do contrário, que não existe esse batismo, que isso acabou para quem não crê. Desculpa, quem crê, ele está aqui ainda. Está aqui, está agindo poderosamente no nosso meio. Atuando em nosso meio. Até deixa eu usar uma maneira aqui que eu vi que a atuação do Espírito Santo de maneira... Eu quero só voltar um ponto primeiro. A questão da experiência. Quando nós temos uma experiência real, qualquer situação, em qualquer ponto da nossa vida, nós falamos com mais convicção, com mais certeza. Por exemplo, se eu for num lugar, vamos um exemplo, falar da congregação da Moema. Quem não foi lá vai ter uma ideia como é que é. Eu já estive lá, tive a alegria de estar com os irmãos cultuando a Deus lá, então tenho mais uma certeza, uma convicção de falar da maneira aonde que é a igreja e como é que é a igreja. Da mesma maneira, a nossa experiência com o Espírito Santo. No momento que nós temos essa experiência com o Espírito Santo, a nossa maneira de falar, como o pastor Alexandre está falando, a convicção, a certeza, aquela alegria, aquele contentamento brilha nos olhos, há um brilho
na fala também, algo diferente, algo que realmente ocorre quando a pessoa tem essa experiência, esse desejo de ter. Nós podemos falar, anunciar e pregar a palavra de Deus de uma outra maneira, quando nós somos cheios do Espírito Santo. E essa experiência está viva, e como colocou no dia de hoje. Só não tem essa experiência quem não crê, quem rejeita essa promessa tão preciosa, porque Jesus disse assim, eu vou, mas eu vou enviar um outro Consolador e ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa consumação do século não ocorreu ainda. Então Jesus está conosco, o Espírito Santo está em nosso meio, basta nós termos desejo do coração de realmente nós buscarmos e ser cheio da sua glória, da sua presença. Então, olha só a diferença do batismo. Vou ler o versículo que eu citei no início, Ledo, para ver a importância disso, que Paulo dava para isso. Atos 19. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Aí eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Aí Paulo disse assim, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. No batismo das águas. De arrependimento. Aí Paulo disse, certamente o João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Cristo Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus, e impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. É esse o batismo que os pioneiros pregavam, é esse batismo que nós ainda cremos, é esse batismo que nós ainda vivemos, com línguas estranhas, de forma ordenada. Mas é esse o batismo que, após essa evidência, a gente recebe os dons espirituais que Paulo também descreve muito bem na carta aos Coríntios. E o crente cheio do Espírito Santo, ele não vive de uma emoção momentânea. O crente, quando ele é cheio do Espírito Santo, a alegria no seu coração é invadida e você nota algo diferente. Eu tenho me preocupado muitas vezes que tem participar de alguns cultos que se diz que está cheio do Espírito Santo, só que no momento do amém, parece que você desligou a luz. Mesma coisa assim, dá o amém, não, para um pouquinho aí. Quando o Espírito Santo está realmente atuando em nosso meio, você não tem, você termina o culto, você quer continuar na presença, você parece que não quer sair, a pessoa tem desejo, tem alegria. O irmão cheio do Espírito Santo, ele abraça um outro, se ele não é batizado com o Espírito Santo, ele tem desejo no seu coração, ele vai ser batizado também. Deus vai operar, porque é muito diferente sermos cheios do Espírito Santo, sermos realmente revestidos do seu poder, da sua glória, do que ter momentos de emoção. E nós precisamos ter esse desejo de coração. E como é que nós vamos conseguir ser batizados com o Espírito Santo? Como é que nós podemos buscar o batismo com o Espírito Santo nos dias que nós estamos vivendo? Qual que seria o passo para nós realmente, não, para um pouquinho, Senhor, eu preciso da tua presença, eu preciso ser cheio da tua glória, eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Eu preciso ter esse revestimento. Como é que eu vou fazer para alcançar esse batismo e ser transbordado, não apenas ter como é que eu vou dizer, um momento emocional, mas sim ser transbordado e que essa transbordação me faça produzir algo para Deus. Hein, pastor Alexandre? Então, o primeiro ponto é o seguinte, que ele é uma promessa, certo? Então, Deus prometeu. Segundo, Amém. que ele é um dom de Deus, é um presente, certo? Certo. Então, o primeiro fato é uma promessa, então nós temos que crer. Crer. É para todo aquele que crê. O batismo com o Espírito Santo é para quem crê. E o segundo ponto é para aquele que quer. O Espírito Santo é um presente. Eu posso te levar um presente, Ledo. Tu pode não querer esse presente. Sim. Tu pode ser desviado por aquele presente e dar para outra pessoa. Deus não vai dar para quem não crê e Deus não vai dar para quem não quer. Precisa crer. E o crer
é simplesmente ler e entender que Deus prometeu isso para todos os seus. Prometeu lá no Antigo Testamento. Prometeu de novo no Novo Testamento. Né? E tem que entender a importância disso e querer esse presente. E aí buscar esse presente. E agir de forma a alcançar esse presente. Né? Eu me lembro quando eu me converti, eu quis botar Deus na parede, né? Eu disse, eu vou jejuar até me batizar. E eu fiz uns 3 meses de jejum. Mas não consegui, né? Não venci Deus no cansaço. Eu caí. Né? Deus não Uma vez, cansou? saindo numa escola dominical, veio minha irmã lá com bolinho e tal, e eu, pá! A minha esposa me olhou, eu disse, ixi, não cumpri o meu propósito. Propósito bobo, né? É bobo, é de novo convertido. Que bom que façam mais isso, né? Que bom que nós fizéssemos mais isso, né? Me Sem dúvida incluindo alguma. junto aí nessa última frase. Porque era o desejo, eu queria. Deus sabe as formas de entregar a cada um esse desejo. Eu conheço gente que recebeu dormindo, eu conheço gente que recebeu orando, eu conheço gente que recebeu lavando roupa, eu conheço gente que recebeu recebendo oração lá na frente, que é o mais convencional em nosso meio, né? Eu conheço gente que recebeu sentadinho no banco, conheço gente que recebeu o presente de Deus, mas uma coisa é certa, todos queriam. É verdade. Todos queriam. Desejável. Tem as exceções? Tem uma pessoa que estava passando na rua e foi batizada. Tem as exceções, tem. Mas, linha geral, é para quem quer e para quem crê. Eu me lembro, falando dessa questão da maneira que buscava aqui, eu me lembro no meu final do pai. Eu era criança na época e eu me lembro que ele chorava e dizia, Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E eu, ingênuo, não entendia. E ele sempre ia para os cultos, esperando ser batizado com o Espírito Santo, na hora da oração, naquele momento ali, no culto de oração, e não perdia, porque queria ser batizado com o Espírito Santo. E ele foi batizado quando começaram a cantar o hino da harpa, o hino número 15. Tá? No momento que começaram a cantar a primeira, a segunda estrofe, ele, mas olha, o seu nascimento que não parou mais de falar em língua quase uma semana, né, que explodindo, né? Aí eu pude entender e compreender realmente a alegria que tem. E foi no momento de cantar o hino da harpa, o hino número 15. Tá? Então, tem momentos realmente, cada vez que nós podemos vivenciar, Deus se manifesta em cada maneira que nos surpreende. Mas como diz assim, nós temos que desejar realmente. E hoje, pastor Alexandre, eu tenho visto que pelo meu entendimento, pela minha visão, parece que passou um pouquinho esse desejo, esse desejo, esse contentamento, porque Deus nos salvou, Deus nos cura, parece que está tudo bem, mas não, nós precisamos de algo, nós precisamos realmente ser revestidos do poder de Deus, e ainda mais para enfrentar esses momentos que nós estamos vivendo, né? Ledo, sabe que é uma coisa que está muito na moda hoje? É a racionalidade. É onde a racionalidade ela evidencia o homem. Né? Então, eu prefiro crer naquilo que eu acho mais bonito, aquilo que parece mais agradável aos ouvidos. Mais polido. Né? Eu prefiro crer naquilo que é mais polido, que as pessoas são mais elitizadas. Se essa pessoa que é super estudada, super elitizada, ela crê nisso, quem sabe eu dou eu dou atenção para isso que estão falando. É porque acontecem excessos nas nossas igrejas, Assembleia de Deus, acontecem excessos. Acontece meninices? Acontece meninices. Tem exageros? Tem exageros. Não precisa esconder isso de ninguém. Todo o ensinamento teológico não pode ocultar fatos. Acontecem. Mas não, eu prefiro, irmãos, 1000 vezes as meninices da verdadeira teologia do que o grande estudo e a grande sabedoria do falar daqueles que fugiram daquilo que está na Bíblia. Deixa eu falar então, uma... a racionalidade tem sido um grande adversário do agir de Deus nas igrejas, porque quando entra a racionalidade, o agir de Deus fica descartado. É verdade.
Eu estou falando aqui com o pastor Alexandre, que ele é teólogo formado, professor de teologia, então eu me sinto a liberdade de poder falar. Eu tenho dito muitas vezes que nós estamos usando muita teologia e pouca Bíblia. Não que eu critique, porque eu estudo também. Nós deixamos muitas vezes a Bíblia de lado e partimos para a nossa teologia, como colocou no começo. A teologia é pensamento do homem sobre certo tema, certo assunto. E muitas vezes nós deixamos a Bíblia de lado porque nós queremos ter uma teologia muito polida e não deixamos o Espírito Santo atuar. Mas eu creio, pastor Alexandre, que Deus vai começar a trabalhar e vai trazer muitas pessoas a ter o desejo de buscar o batismo com o Espírito Santo. Esse é o nosso trabalho, né? É o nosso trabalho de continuar incentivando isso, porque Deus nunca deixou de trabalhar. As pessoas que se afastam do trabalho de Deus, né? As pessoas vão fugindo por conta dessa razão. A Marcele colocou aqui, pessoas querem o batismo do jeito deles, que é outro empecilho. Do jeito Não, da fui pessoa. batizado, mas falou em línguas. Não, não falei em línguas. Então, vamos para a Bíblia. Esquece um pouco a teologia, vai para a Bíblia. O batismo a qual o Daniel Berg e Gunnar Wing falavam. E se a gente pegar o diário deles, as escritas deles, tudo que a gente pega histórico, e a gente olhar para a Bíblia, é o batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas. É isso que é a doutrina bíblica. Se a gente for para a Bíblia, a gente não fica confundido. Vamos para livro de teologia, vamos para site, vamos olhar vídeo, fica tudo confundido, fica uma bagunça. Olha, Lázaro, mestre é tu, Lázaro, tu que é pregador aí de campanha, rapaz. Eu e Ledo, a gente está aqui só trocando uma ideia. Eu vou pegar aqui ao vivo agora falar, tá? Ele está se negando a querer fazer live com nós, pastor Alexandre. Já convidei ele se nega a querer fazer, salta bem longe. Um grande abraço aí. Mas duas coisas que eu digo assim, ó. Batismo com o Espírito Santo, joelho no chão e Bíblia aberta. Lendo a palavra de Deus. Oi? Coração aberto. Coração aberto. Mas botar o joelho no chão e a Bíblia, com certeza o Espírito já vai estar atuando. Vai abrir, né? Mensagem pentecostal. Mensagem pentecostal. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza. Ok. E são 3 pontos importantes, são 3 pontos essenciais. Porém, para mim, o mais importante, pastor Alexandre, é o quarto. E ele voltará. Aleluia. Quantas pessoas, como você mesmo colocou no início aí, quantas pessoas que já partiram para a eternidade, que ele já voltou. Hoje mesmo estava dizendo no início, quando não deu certo ali, que aprove Deus recolher um grande amigo, que foi amigo do meu pai. Ele tinha 74 anos e os filhos dele são meus amigos. São pessoas. E hoje eu recebi a notícia que ele partiu para a eternidade. Então, Jesus já voltou para eles. E para nós que estamos aqui. Então, o mais importante que eu creio é essa quarta parte, porque Jesus nos salvou. Para quê? Ele nos cura com o objetivo, para nós não passarmos tantos problemas. Ele nos batiza com o Espírito Santo. Para quê? Para nós anunciarmos a sua palavra e para nós sermos cheios da alegria, da esperança da sua volta. Agora, quando chega, ele voltará. Cremos nessa promessa ainda ou é coisa que já passou, como diz Pedro, não, mas desde quando nós somos crianças nós ouvimos falar que Jesus voltará e não veio ainda. Será que não é uma utopia? Não é algo que fantasioso? Essa é a pergunta que muitos fazem, né? Muitos que saem da igreja, inclusive, que se desviam, eles acabam usando isso para fazer esses questionamentos, né? Essa pergunta é uma das principais que são feitas. Mas a verdade é que, irmãos, a gente tem que estar preparado para a volta individual de Cristo. Eu tenho que viver hoje como se ele fosse voltar agora. Um dia vai acontecer de forma coletiva. Sim, ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E aí eu volto a dizer o seguinte, né? Eles
Jesus, eu falava isso desde que eu estava, pela misericórdia de Deus, pregando aí, né? Na Alvorada. Agora tá grande, pegando São Paulo agora, né? Continua do mesmo tamanho, pequeno, do mesmo jeito. Tá? Mas eu continuo falando as mesmas coisas. Jesus, ele vai voltar, não para buscar o crente fiel. Não existe crente fiel. Nós sempre vamos errar, nós sempre vamos falhar, nós sempre vamos ser falhos. Existe aquele crente arrependido, constantemente arrependido, fiel naquele propósito de querer sempre fazer a vontade de Deus. Sim, esse é o crente fiel. Mas não é o crente fiel que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para buscar. Ele vai voltar para buscar a igreja. Ele vai buscar um corpo completo, que Sim. ele é invisível, é um corpo místico. E aí vai entrar todos os crentes fiéis de qualquer denominação, né? Então, que não fira aquilo que é a vontade de Deus. Mas todo aquele sincero no coração de Deus vai ser arrebatado para a glória através de Jesus um dia. E esse dia não está muito longe, não. Nós estamos vendo sinais, irmãos, faz anos. E volto a dizer, eu falava isso quando estava fazendo ETAD, Laledo, tá? Quando estava fazendo ETAD, eu já falava isso. Eu tenho uma certa convicção que talvez eu não conheça os meus netos, né? Olha só, então Porque vamos ver uma mensagem. Jesus, ele está para vir. Ele está para vir. Sim. E as dores, as contrações do parto, elas estão se intensificando cada vez mais. Nós estamos vendo. Estamos vendo. Fala, Ledo. Eu vou ler então a mensagem aqui de Gunnar Wingre, que ele pregou em 1931, tá? 1931. Olha só. Ele mesmo, quando esteve no mundo, falou dos sinais que haveriam de preceder a sua vinda. Por isso, nós que hoje estamos vendo o cumprimento desses sinais, não podemos deixar de afirmar que Jesus vem. O Espírito Santo do crente diz que ele vem, e a alegria desta é a esperança da vinda de Jesus para o crente. Quem tem amor a Jesus, é natural esperar a sua vinda, pois nele está a sua vida, gozo, paz e alegria. A sua palavra excede em poder e graça dos homens. O seu perdão é tão perfeito que não deixa na alma do homem nenhuma mancha. A sua graça é bastante para nos sustentar. O seu poder é suficiente para nos curar das nossas enfermidades. Ele nos deu o Espírito Santo para sermos suas testemunhas. E daí eu volto à questão. Oi? Consolidou tudo aqui, né? Ele consolidou todo o nosso tema, né? Exatamente. Então, o que acontece? Daí, em 1931, ele estava pregando, dizendo assim, ó, o que nós estamos vendo, e nos dias que nós estamos vivendo hoje, é mais claro, eu acho que está mais impossível do que mais claro do que a Bíblia está colocando que Jesus volta, porque os sinais estão se cumprindo. Guerras e rumores de guerras. Temos constantemente terremotos e mais terremotos, pestes e pestilências aconteceriam. Então, tudo para se dizer que a volta do Senhor está próxima. A volta de Jesus está próxima. E daí eu digo, qual é a nossa alegria, qual é a nossa confiança e o nosso prazer de ter essa volta do Senhor? Nós estamos vivendo um período de muito comodismo, conforto, porque eu tinha uma boa casa, um bom carro, um bom trabalho, um bom emprego, estava tudo maravilha, podia curtir minhas férias, sair para um outro país. Tudo isso é bom, é perfeito, não estou criticando. Só que nós estávamos esquecendo dos céus. E essa pandemia veio assim, ó, para nós dizer, para Jesus veio dizer assim, ó, não, para um pouquinho aí. E o céu como é que está na tua vida, na tua maneira de ser, na tua maneira de pensar? O céu ainda tem lugar? Olha, é bom a gente falar, eu quero ler uma frase que a Su colocou aqui, mas também fazer um comentário sobre o que o Josué escreveu. Saudade de ti, Josué. Ele botou ali, ó, a Bíblia é pura e simples e é o que precisamos. Tem crente hoje que não sabe que Jesus vai voltar. E é isso, por isso que a gente não está aqui, ô Josué. Por isso que a gente não está aqui trazendo um estudo bíblico. É uma conversa de fato,
né? É dizer, falar das verdades bíblicas de forma simples, para que as pessoas possam entender isso de forma que o evangelho é simples. A Correto. gente complica as coisas, a gente ouviu muito isso, né, José, lá na Nova Americana. O evangelho é simples, mas a gente complica as coisas, né? Então, Jesus vai voltar. E isso está na sua palavra. A irmã Sueli escreveu o seguinte: tenho que cuidar do meu corpo como se fosse viver eternamente e cuidar da minha alma como se fosse morrer amanhã. Temos que É. cuidar do templo do Espírito Santo e da nossa alma. Nós precisamos. Para quê? Para que possamos servir a Deus melhor, por mais tempo aqui nessa terra, enquanto ele não voltar, né? Mas quando ele voltar, coletiva ou individualmente, que estejamos preparados. Mais preparados. Irmãos, eu nós não sabemos o dia de amanhã, nem o segundo que está diante de nós. Nós não sabemos o que pode acontecer. Quem imaginou uma pandemia em 2020? Quem imaginou a praga de gafanhotos lá no Uruguai? Quem imaginou uma série de coisas que estão acontecendo? Tornados aqui em Santa Catarina, que morreu 4 pessoas semana passada. Nós não imaginamos essas coisas, mas elas podem acontecer e nós somos frágeis ao ponto de sucumbir a qualquer uma dessas coisas, qualquer um desses sinais, né? Irmãos, Jesus vai voltar e ele Queira, tem algo preparado maravilhoso para aqueles que amam a sua vinda. E quando a palavra de Deus fala isso, que ele tem algo que é maravilhoso para aqueles que amam a sua vinda, sabe? Irmãos, é para quem dá importância para isso, para quem ama, para quem espera, né? Irmãos, continuemos crendo nos fundamentos da mensagem simples do Evangelho e não sejamos confundidos por aquilo que os nossos ouvidos têm muitas vezes comichão em ouvir. Isso é cumprimento, cumprimento de profecias do apóstolo Paulo, né? é Chegará verdade. um momento que amontoarão doutores para si, por se terão comichão nos ouvidos para ouvir aquilo que eles querem, né? É. Vamos voltar para o evangelho simples, tá? Mas ele é maravilhoso, ele é lindo demais, né? O evangelho simples, ele nos confronta e não dá auditório. Porque quando você Exatamente. vai para o confronto, você vai colocar a verdade, é uma situação um pouco mais complicada. E muitos não estão querendo enfrentar, não querem chegar na frente do espelho e ver. Essa semana eu fiz uma postagem e coloquei a questão do passaporte. E alguém respondeu Uhum. isso assim, promessa boa para quem está preparado e duro para quem não está. E daí eu disse a Exatamente. questão do passaporte. O que tem? Nós temos que ter o passaporte que vai colocar é Jesus como nosso Senhor e Salvador. É aceitar Ele como Salvador. E daí a questão, este momento vai chegar, queira você ou não queira, esteja você preparado ou não, ele vai voltar. E nós podemos observar nessa pandemia quantas pessoas que estão registradas, se você pesquisar quantos irmãos, quantos cantores que fizeram live dizendo assim, ó, não, quando nós sair da terminar a pandemia, quando terminar a pandemia, nós queremos fazer tal coisa. Tantos planejamentos que foram que não aconteceram, porque Jesus voltou para eles. Então, queira ou não queira, Jesus vai voltar e vai vir. E daí eu deixo uma pergunta para nós refletirmos nessa noite aqui, ó. O teu passaporte está em dia? Você está preparado? Se Jesus, nessa noite, ele voltar, você pode, não, estou com o passaporte carimbado, pronto aqui, com as malas prontas. Senhor, estou subindo. Ou a nossa eternidade vai ser aonde? Porque só tem dois caminhos, e não adianta. As pessoas querem dizer, não, vai passar por momentos, vai ter Jesus, Deus vai salvar todo mundo no final. Não. A Bíblia é bem clara. Céu e inferno. Não tem meia palavra, não tem meio termo, não tem um terceiro caminho. Então nós vamos ter a nossa eternidade. A morte é um passo, é o nosso transporte melhor para a nossa eternidade. A eternidade é com Cristo ou sem Cristo?
É ou É não é isso. dessa maneira, pastor Alexandre? É exatamente isso, Ledo. Né? Eu acho que a gente acabou abordando aí, e esse aí é o principal, né? Ele fala também da salvação, né? Porque ele vai voltar para levar o seu povo para viver a eternidade com ele. É a mensagem do Evangelho. A gente precisa ficar atentos e preparados, né? Atentos e preparados para não sermos pegos de surpresa, né? A É. gente pode enganar uma meia dúzia de crente aqui na Terra, irmão. Pode enganar os pastores tudo. A gente pode. A gente consegue enganar. Mas E bonito. Deus, não. Deus não. Deus não. Deus não se engana. Deus não é enganado. A gente precisa manter a fidelidade e aguardar a sua volta. E continuar crendo que ele cura, que ele batiza, em breve ele vai voltar e que ele salva. Tá Ele bom? salva. Ele... Meus E irmãos, eu acho que era isso, né, Leandro? essa espera deve ser com alegria, deve ter não deve ser por medo. Nós não podemos ter o medo dessa volta, mas sim ter alegria. Por que que acontece? Jesus colocou a questão numa parábola de uma festa, que preparou a festa. Tá? Então, nós que somos salvos, nós estamos ansiosos para esse momento, porque algo precioso. Vamos deixar de viver nessa terra, passar sofrimento, passar dor e estar com o Senhor. Tudo aquilo que está preparado, tudo aquilo que de Gênesis Apocalipse está falando para aqueles, é para esse momento. E nós queremos. Quem é que não quer participar? Quem é que não quer ir para uma festa? Quando tem uma festa, que você foi convidado para uma festa aqui na Terra, um casamento, aniversário, você fica ansioso para aquele dia, você se prepara, compra uma roupa bonita, tá aquela expectativa, e quanto mais para essa festa nos céus agora. É isso aí. É isso aí. Que estejamos ansiosos, né? Ansiosos. Com alegria no Ansiosos. coração. Com alegria no coração, é isso mesmo. Tá bom, pastor. Foi muito bom nós podemos participarmos junto aí. Nós queremos transmitir nosso abraço a todos os demais irmãos aí. Alegria aceitar o meu humilde convite, dividir essa live nessa noite aqui num tema. Deus tem colocado no meu coração para nós falarmos assuntos do dia a dia. Semana passada nós falamos com o evangelista Mauro Nunes, questão da oração em secreto. Foi algo muito maravilhoso que Deus falou ao nosso coração e tenho certeza que nessa noite não foi diferente. O nosso objetivo é um evangelho objetivo e simples, porque Jesus está voltando. Então, É isso. a nossa alegria mais uma vez estar com o pastor Alexandre, o nosso abraço a toda a igreja de São Paulo aí, que Deus abençoe vocês aí, alegria muito mesmo, não tem palavra para nós expressar. Em particular que o Alexandre, todos os irmãos sabem, é meu irmão. Ah, não é de sangue, mas é como fosse meu irmão aí, que então, tem uma afinidade, uma alegria muito grande, toda a família aí, que Deus abençoe em nome do Senhor. Deixa o pastor Alexandre fazer as considerações, no final também nós estaremos orando juntamente todos os irmãos aí. Obrigado, Leda, obrigado pelo convite, né? É bom falar sobre as coisas de Deus, né? A gente fala que o crente, quando se reúne para falar das coisas de Deus. Isso é muito bom. E os irmãos, gostei que os irmãos participaram, colocaram, ajudaram no nosso bate-papo aqui, irmão Dinaldo, irmão Guilherme, o Josué, saudade desse menino. Tá virando mocinho já, vai até casar. É. Os irmãos aqui de São Paulo que também acompanharam, tá? É uma alegria estar com vocês e compartilhar aí um pouquinho do que a gente entende, né, da palavra de Deus, e é sempre bom. Obrigado mais uma vez pelo convite, foi muito bom participar com os irmãos aqui, vai ficar aí, né? De vez em quando a gente Sim, olha de não, novo. mas vai orar por nós. Deixa eu só fazer um convite aqui, aproveitar que os irmãos estão aí. Tá No bom. próximo sexta-feira, a partir das 21h30, nós teremos aqui também o pastor Darcy Capelletti, tá? O pastor Alexandre conhece ele. E nós Aí vamos o falar de nível um... aumenta, aí o nível sobe já de figura, aí o negócio fica bom. Nós vamos falar de um tema que hoje, até no nosso grupo que nós temos com o pastor Alexandre e os familiares, foi algo que eu estava de manhã cedo orando a Deus e dizendo, Senhor, qual que vai ser o tema da próxima semana? Ah,
E naquele momento eu recebi a mensagem de uma despedida, tá, da esposa do pastor, e o pastor de Cuiabá, que aprove Deus também a recolher a semana, e ele fez aquela despedida muito emocionante, e Deus falou no meu coração, tema, o último. Tá? E eu disse, mas quem é que vai participar comigo? E Deus falou, o pastor Darcy Capelletti. Eu liguei para ele no momento. E ele disse, Ledo, você é muito importante. Eu disse, como muito importante? Digo, não, estou aqui na costa do Uruguai. Estou aqui na costa do Uruguai. O telefone não toca aqui, não pega. Eu tentei ligar para Santa Rosa, não consegui. E você ligou e eu conseguia receber a chamada. Eu digo, não é eu importante, é que Deus então, tem algo para nós falarmos. Então, o último culto, a última despedida, a última viagem, o último trabalho. Então, eu quero convidar você para participar conosco no próxima sexta-feira, a partir das 21h30. Deus tem algo precioso também para falar conosco, numa mensagem que eu tenho certeza que Deus vai mover os nossos corações. Tá bom? Pastor Alexandre, eu quero que você ore por nós, abençoe a todos os irmãos, e que essa mensagem realmente fique no coração gravado. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e em breve voltará. Ore por nós aí, em nome do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por esses momentos que estivemos aqui com os irmãos, Senhor, participando dessa live com o evangelista Ledo. Nós te agradecemos, Senhor, Aleluia. pelo teu Espírito Santo, Senhor. Nós te agradecemos porque, Senhor, tu vem revelar as tuas verdades e as tuas vontades aos nossos corações. Te agradecemos porque nós ainda cremos, Pai. E continuamos crendo, Senhor, nas mensagens simples da tua palavra, que tu salva-nos, que tu nos cura, que tu voltará e que tu ainda batiza com o Espírito Santo, Senhor. Abençoa e que cada irmão, Senhor, participante, que assistir esse vídeo na sequência, Senhor, em nome de Jesus, possa reavivar esses sentimentos simples e tão profundos das verdades bíblicas que hoje em dia estão sendo até muitas vezes esquecidas por muitos. Pai, em nome de Jesus, pedimos, Senhor, venha abençoar a cada irmão que está participando conosco e que o teu poder continue com cada um deles em todos os dias, enquanto andarem nessa terra. É o que te pedimos, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Amém.